Eu voltei aqui para falar sobre o cálculo com software de planilhas de uma tabela Price. Então, aqui o exemplo é o mesmo: uma dívida de 30.000 com 2% de juro ao mês, pago em 30 parcelas, né? Só para mencionar aqui que, se a gente for falar de financiamento de imóveis, né, a gente fala em 300 parcelas, né? Em 30 anos, às vezes dá 360 parcelas, né? Aqui é um exemplo bem simples, né? Que seria algo coerente com um carro, né? É, ou mal isso, né? Porque 30.000 nenhum carro é hoje em dia, né? Então, olha só, o sistema Price, ele tem a parcela constante. Então, vocês veem aqui, ó, que as 30 parcelas são iguais, tá? Ao contrário da saque, que você começa pagando mais e termina pagando menos, tá? Se a gente somar essas 30 parcelas aqui, vai dar um pouco mais do que o total da saque. Aqui deu 40 mil reais, então deu em torno de, acho que 700 reais a mais, né? Se isso é um financiamento de imóvel com valor inicial bem mais alto, também bem mais parcelas, essa diferença aumenta, tá? E na saque a gente calculava a amortização para depois calcular os juros e somando os dois achar o valor da parcela. Aqui é o diferente. Aqui a gente calcula o valor da parcela e aí descobre o que que é juros e o que que é amortização para cada uma delas. E com a diferença que aqui os juros eles vão diminuindo, né? E, ao mesmo tempo, a amortização vai aumentando, né? Então, no saque, os juros também diminuem, né? Só que a amortização fica constante e a parcela diminui. Aqui não, aqui os juros diminuem, a amortização aumenta e a parcela fica constante, não um compensa o outro, fica constante. Então, primeiro descubra a parcela e depois descubra o que que dessa parcela, o que que significa juros e o que que significa amortização, tá? Então, o valor da parcela é dado pela fórmula, né? Então, aqui, ó, se vocês virem, aqui em cima está escrita a fórmula, tá? C1 e C2 é, que estão aparecendo aqui em cima, C1 é a dívida, que é os 30.000, e C2 é a taxa de juros, que é 2%, tá? Então, se vocês virem aqui, tá a dívida vezes a taxa de juros dividido por 1 menos 1 mais a taxa de juros elevado, né? Esse chapeuzinho aqui é o elevado a menos C3, que é o número de parcelas, né? Então, elevado a menos 30, certo? E isso vai dar um valor, e esse valor está o mesmo para todas as 30 parcelas. Então, esse valor aqui agora eu vou dividir entre o que que é juros e o que que é amortização. Como é que a gente faz isso? A gente faz muito parecido com a saque aqui. A gente vai calcular os juros, tanto que vocês veem que é 600 reais o primeiro juros, que é igualzinho o do saque, tá? Então, como é que é feita essa conta? É 2% vezes a o saldo devedor, tá? Então aqui está C1 vezes C2, ou seja, o 30.000 vezes o 2%, certo? Que dá os 600 reais. E a amortização vai ser um menos o outro. Então, se eu tenho o valor da parcela que foi calculado por uma fórmula, é uma fórmula que vem pronta para a gente, né? Aquela fórmula que eu coloquei aqui, que deu 1.339,50, tá? Então, eu calculo através da fórmula a parcela. Calculo os juros, um menos o outro. Ó, um menos o outro vai dar amortização. Então, o que não é juros é amortização. Então, a gente começou aqui pagando 739 de juros. A parcela inicial, inclusive, da saque é mais baixa. Só que a parcela final é bem mais alta, tá? Na saque, a gente começa pagando 1.600 e termina com, acho que 1.020, né? Aqui a gente começa com 1.340, né, arredondando, e termina com os mesmos 1.340, tá? Só que a esse vale mais a pena a gente quitar, né, a dívida se você tiver condição, né? Porque na saca que eu falei para vocês, uma hora mesmo que você tenha condição, meio que não vale mais a pena quitar a dívida, porque você já pagou a maior parte dos juros no começo. Aqui não. Aqui, se a gente pegar as 15 primeiras parcelas, vai dar 20.000 reais, só metade, né, do valor total. No outro era a maior parte já no começo, tá? Então, como é que a gente continua fazendo essa conta? Aqui a ideia é a mesma. Se eu
paguei 739,50 de amortização, qual que é o meu saldo devedor? É 30.000 menos amortização, tá? Então, o próximo juros cobrado vai ser 2%, vai ser essa célula aqui, que é E6, vezes os 2%, que é C2, tá? E a partir daí todas vão ser assim. E7 vezes C2, E8 vezes C2, né? É sempre o saldo devedor. Então, a gente calcula o saldo devedor e calcula com o saldo devedor, a gente calcula o próximo juros, tá? Que é sempre 2% do saldo devedor. Como a parcela é fixa, a amortização vai aumentando, tá? Um vai compensando o outro. Então, o que diminui de juros aumenta de amortização e a gente vai diminuindo o saldo devedor, certo? E assim por diante. Certo, gente? É isso. Obrigado.